Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes online e em sala. Na oficina de investigação CITSEM de hoje, sobre a temática Comunidades em Movimento na Longa Duração, Sociabilidades e Mobilidade Transfronteiriça, apresento os primeiros resultados sobre o trabalho que venho a desenvolver no âmbito do projeto de doutoramento sobre o fenómeno migratório no Concelho de Faf. O trabalho que apresento hoje intitula-se Migrações Internacionais do Concelho de Faf e o Brasil, Sociabilidades Transfronteiriças durante a Primeira Globalização. Este trabalho assenta no levantamento dos dados proporcionados pelos registros de passaporte, emitidos pelo Governo Civil de Braga, dos indivíduos naturais e ou residentes no Concelho de Faf, entre 1868 e 1920. Estes dados permitiram a construção de uma base de dados organizada por indivíduo e constituída pelos campos data de emissão, com dia, mês e ano, o nome, o género, estado civil, idade, altura, profissão, naturalidade, destino, eventuais acompanhantes e se sabiam ou não escrever. Com estes dados, traçamos o primeiro perfil socioeconómico dos imigrantes legais do Concelho. A área em estudo é composta por 36 freguesias que compõem o Concelho de Faf, correspondente a uma microrregião do noroeste do Baixo Minho. Salientar que, embora os registros de passaporte não contemplem todo o fenómeno do universo migratório, acreditamos que estes nos permitem traçar um perfil dos moradores no Concelho que decidiram abandonar legalmente a sua terra, muito possivelmente em busca de melhores condições de vida. Dos resultados, o movimento anual de registro de passaporte, conforme podemos observar, não espelha um comportamento de saídas linear. Com uma média anual de 108 imigrantes em todo o período, sobressaem algumas saídas, sobretudo anteriores à Grande Guerra, nos anos de 1911, 12 e 13, com valores superiores a 2 e 3 centenas. No total, ao longo de 52 anos, contabilizamos 5.549 indivíduos com porte de passaporte para o estrangeiro. Relativamente à sazonalidade dos registros de passaporte, esta demonstra que são, sobretudo, os meses de outubro, setembro, março e até abril que registram os mais elevados índices, traduzindo-se num fluxo considerável de relações e saídas regulares para o exterior. Estas oscilações sazonais podem estar relacionadas com as condições marítimas, que seriam mais ou menos favoráveis às travessias transatlânticas consoante a época do ano. No entanto, podem também estar relacionadas com os calendários agrícolas, em sociedades dominadas ainda por esta forma de subsistência, porém, sendo certo que os meses de setembro e outubro podem ainda ser meses de alguma intensa atividade agrícola, dizer que, neste ponto, esta questão merecer-nos já mais atenção, depois de melhor caracterizado o sistema de produção agrícola do Concelho. Relativamente ao movimento evolutivo dos titulares de passaporte, esta revela saídas maioritariamente marcadas pelos homens de Faf, com cerca de 93% dos casos. As mulheres apresentaram um volume muito pouco representativo, cerca de 7%, valor abaixo do encontrado em outras regiões do país, continentais e insulares, como é o caso de Gondinhães e do Porto, a rondar os 10, 11%, o caso de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, com cerca de 35%, e o caso excepcional do extinto Distrito da Horta, a rondar os 44%. Relativamente ao estado civil dos titulares de passaporte, este revela que, na globalidade, 55% dos indivíduos são solteiros. No entanto, proporcionalmente sobressai o valor associado aos homens que partiam em estado de casado, com cerca de 42%. Este valor pode, por um lado, refletir um comportamento prudente, pela busca de melhores condições de vida ou até de fortuna no exterior, onde as mulheres permaneciam na terra, diminuindo o risco, assim, de afetar a família inteira. Esta estratégia não deixará, porém, de ter um impacto na própria estrutura familiar e até na própria descendência teórica, matéria de que nos ocuparemos no momento posterior da nossa investigação.
No caso dos viúvos, sobressaem os registros associados ao sexo feminino, cerca de 11%, tratando-se provavelmente de mulheres que partiam com o intuito de procurar melhor sorte e maior estabilidade no exterior, através do estabelecimento de redes de familiares de maior solidez, potencialmente apoiadas por filhos ou até netos. Relativamente ao destino dos titulares de passaporte do Conselho, este evidencia que o fluxo migratório legal neste período era quase exclusivamente direcionado para o Brasil, com 99% dos casos. Em toda a observação, apenas 79 indivíduos tinham outros destinos, como algumas regiões da África, França, Espanha, Inglaterra, mas é um valor manifestamente reduzido. Salientar que, à época, o Brasil era visto como uma terra promissora, de oportunidades por explorar, e naturalmente as afinidades culturais e até linguísticas, e a presença de familiares e amigos, mas também, por que não dizer, algumas promessas ilusórias, foram motivos que levaram muitos portugueses e muitos homens, sobretudo muitos homens de Faf, a partir. Ainda relativamente ao destino, da leitura da tabela, é possível observar que o Rio de Janeiro tinha a preferência, com cerca de 65% das escolhas, seguindo-se o Pará com 15%. Temos a presença da referência do destino Brasil, porém sem maior detalhe. Relativamente à distribuição dos titulares de passaporte por grupos etários e por sexo, observamos que uma idade média masculina de 26,9 e feminina de 31,7 anos são sobretudo os indivíduos entre os 10 e os 14 e entre os 20 e os 34 anos que manifestaram vontade de emigrar do Conselho. Admitimos a saída da população mais jovem e de mais mulheres nos cerca de 8% de passaportes coletivos que identificamos. Aqui neste ponto, dizer que decidi apresentar grupos de idades curtos e observei que o volume de jovens masculinos no grupo de idades entre os 10 e os 14 anos, este pico deverá estar relacionado com a obrigação de prestar fiança ao recrutamento, ao serviço militar, também designado de imposto de sangue. Apesar de existir a possibilidade de uma remissão em dinheiro, os maiores de 14 anos estavam obrigados ao serviço militar. Por isso, faz-nos crer que os pais faziam com que os filhos migrassem antes desta idade. Relativamente ao nível educativo, neste período os imigrantes legais rumo ao Brasil eram na sua maioria alfabetizados, com destaque para o nível educativo dos homens a rondar os 61%, comparativamente ao das mulheres com 25%. Salientar que, comparando o valor associado à população que informou não saber escrever, com as informações proporcionadas pelo censo de 1911, concluímos que está presente na nossa amostra a maior parte da fatia da população letrada do Conselho, já que mais de metade dos homens declarou saber escrever. Quanto às ocupações dos portadores de passaporte masculinos do Conselho de Faf, segundo a classificação IS-Classe, apresentam uma distribuição regular, ainda que os grupos IS-Classe 4, 5 e 3 tenham algum destaque. Este dado parece-nos interessante e é caracterizador de uma sociedade com características urbanas em crescimento. Por outro lado, a maioria das mulheres manifestou ser doméstica e com ocupações manuais semi-qualificadas e não qualificadas. Relativamente aos acompanhantes dos portadores de passaporte, algumas notas. Contabilizamos 718 acompanhantes, 352 homens, na sua maioria solteiros, 358 mulheres, mais de metade também eram solteiras, 315 filhos do sexo masculino e 164 do sexo feminino, 153 consortes femininas. Aqui temos um elemento de identificação da mobilidade em família. Cerca de 89% dos acompanhantes masculinos situavam-se no grupo de idades até os 19 anos. 82% dos acompanhantes femininas pertenciam ao grupo de idades até os 39 anos.
cerca de 430 portadores de passaporte levavam companhia, 64% levavam um acompanhante, geralmente um filho ou a sua consorte, 20% levavam 2 acompanhantes e 16% levavam 3 a 7 acompanhantes. Para finalizar, dizer que no futuro próximo pretendemos avançar para a identificação e o cruzamento de todos os indivíduos que estão registados nos passaportes, tanto os portadores como os seus acompanhantes, e examinar o impacto de indicadores demográficos, económicos e sociais diferenciais no processo de mobilidade do Concelho de Faf. E resta-me agradecer muito a vossa atenção. Muito obrigada a todos.